Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o seu parceiro, seu amigo, pastor Genivaldo, trazendo mais uma revelação do coração de Deus para abençoar nossas vidas. Amém? Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero agradecer aqueles que já se inscreveram, são os nossos parceiros que sempre estão dando seus likes, tocando o sininho, marcando todas, enfim, seguindo esse protocolo do YouTube. Quando você faz isso, você está junto conosco, alcançando mais vidas, alcançando mais almas para o Senhor. E a gente está dando oportunidade de muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus terem acesso a esse material, tá certo? Por isso que eu convido muito você a compartilhar nas suas redes sociais, deixando também seus comentários sobre o vídeo, o que é que a gente pode melhorar em termos do canal, ou seja, de repente Deus quer te usar para nos abençoar, nos ampliar a nossa visão aqui. Então, em nome de Jesus, venha interagir conosco, tá certo? Deixando suas mensagens, deixando seus comentários a respeito das pregações. Se Deus tem feito coisas na sua vida através desse canal, através dessas palavras que o Senhor tem liberado aqui, porque a palavra dele diz que ela não volta para ele vazia, não volta para ele sem um resultado, tá certo? Então, queridos, é isso que eu queria estar pedindo que vocês viessem interagir. É muito bom quando a gente estamos juntos, porque nós aí nos tornamos muito mais fortes, não é verdade? Amém? O nosso propósito aqui também, nesse canal, é exatamente isso, é poder levar uma palavra de vida para você, é poder levar, e a única palavra de vida que tem o poder de transformar, de nos salvar, de libertar, de curar, é a palavra de Deus. É por isso que nós temos essa preocupação, esse cuidado, passar ela na sua íntegra, na sua essência, para que nada venha ficar sem a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Bom, queridos, eu queria também, desde já, convidar você que tem um chamado na área de intercessão. Como que você sabe se você tem um chamado na área de intercessão ou não? Olha, teu coração ele queima com vontade de você orar, de você interceder pelas pessoas, de você orar em favor da Igreja de Cristo. Então, amados, é muito importante quando você desenvolve esse ministério tão lindo que ele não aparece quase para ninguém, mas diante de Deus ele tem um poder tremendo. Se você analisar, é os únicos ministérios que vão subir e estarão conosco na Nova Jerusalém, que estarão conosco diante de Deus, é o ministério de intercessão e o ministério de louvor. Por quê? Porque quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos continuar adorando o Senhor, nós vamos continuar conversando com o nosso Deus. Oração não é isso? Não é uma conversa que a gente tem com Deus? Amém? Então faça isso, interceda pelo nosso canal, interceda pela minha vida, pela minha família, amém? Para que a gente permaneça aqui no propósito de Deus, para que a gente não venha nem sair para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos sempre no centro da vontade de Deus. Amém? Ore também pelo nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas, que hoje está em várias plataformas digitais. Ore também pelo nosso podcast, amém? Que é um outro segmento que nós fazemos. Ali você sempre vai encontrar na Spotify as nossas pregações, que são também ali coisas inspiradas por Deus, só que lá você só vai ter o áudio, e esse áudio ele é maravilhoso para que você pode, além de se alimentar com ele, você pode também compartilhar nas suas redes sociais. Às vezes você tem vontade de evangelizar alguém, mas você tem segurança, às vezes está com medo, às vezes você está retraído, às vezes você tem algum bloqueio e gostaria tanto de fazer isso. Então você pode pegar as nossas ministrações, tanto aqui do canal, como também lá do podcast, e pode passar para as pessoas. Mas e como que eu tenho acesso ao podcast? Olha, aí nas nossas, nas descrições do vídeo, você vai encontrar lá, amém? O endereço do Anchor. E aí lá nós estamos na Spotify, várias plataformas de podcast, você vai encontrar nossos episódios lá, amém? Então faça isso, conheça esse trabalho também, que você vai ver o quanto ele é lindo e maravilhoso. Tudo que nós fazemos aqui, amados, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabemos que o coração do nosso Deus pulsa almas, vidas, então o nosso propósito aqui é levar esse evangelho, levar esta palavra
todas as pessoas que tanto precisam. Amém? Por isso que é tão importante essa sua parceria, essa sua ajuda, essa sua participação quando você se inscreve no canal, quando você segue esse protocolo do YouTube, ou então quando você compartilha nas suas redes sociais, quando você manda para alguém uma mensagem que você sabe que a pessoa está precisando daquilo porque o Espírito Santo testificou no teu coração. Amém? Quando você assume aqui um ministério de intercessão junto ao nosso canal, e ajuda-nos bastante, queridos, porque vocês não fazem ideia a guerra espiritual que nós travamos aqui para liberar cada um desses vídeos na plataforma. Por isso que é tão importante que você esteja nos cobrindo de oração, intercedendo por nós, amém? E nós aqui também estaremos intercedendo por você, tá certo? Por isso que a gente deixa o nosso endereço de e-mail aí, tá certo? Que é o palavra de vida, gerando vidas, @gmail.com, tá certo? Para que você possa também interagir com a gente pelo e-mail, tá certo? Se você quer um aconselhamento, se você quer uma conversa conosco mais particular, você pode deixar o número do seu WhatsApp aí no nosso e-mail, que a gente entra em contato com você sim, sem nenhum problema, tá certo? Porque esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado e é para isso que Deus nos colocou aqui. Então, em nome de Jesus Cristo, queremos muito que essa parceria se torne cada vez mais forte. Nós precisamos muito da tua ajuda, muito da tua colaboração, amém? Em todas essas áreas. Se você não pode orar, ser o intercessor do canal, você pode ser, sabe o que? Um ofertante ou dizimista. Amado, você sabe o quanto é importante, né? Tudo que vamos fazer, a gente sempre tem que o dinheiro vai à frente. Porque vivemos num país capitalista, aonde tudo que a gente faz envolve dinheiro. Então você sabe que para criar toda uma estrutura dessa, tem gastos, tem despesas, amém? E nós precisamos a cada dia melhorar mais e mais o que nós estamos fazendo aqui para o nosso Deus, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, ore ao Senhor. Se você sentir o desejo no teu coração, sentir paz, sentir alegria, tá certo? Você foi tocado pelo Espírito Santo, você quer ajudar essa obra, aí tem o número do nosso Pix, tá certo? E para as pessoas que estão aí ouvindo no podcast, olha, o endereço do Pix é esse, olha, você vai colocar genivaldo.rosesouza@gmail.com, tá certo? Eu vou repetir de novo, genivaldo.rosesouza@gmail.com, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, nós temos também mais um número de Pix, que é esse, olha, você vai colocar aquele sinal de mais, depois 55 35 9 8891 1528, tá certo? Então nós temos esses dois endereços aí para ajuda financeira, tá certo? Se você sentir no teu coração e quiser colaborar, faça isso, mas faça isso com amor, com alegria, com fé, com gratidão a Deus, que você vai ver o quanto Deus vai abençoar a tua vida financeira e tua vida material. Ah, mas é porque você abençoou o canal? Não, claro que não, porque Deus ele não faz barganha com ninguém, tá certo? Você tem que fazer isso se você sentir no teu coração, quiser fazer isso porque você ama a obra de Deus, você quer ver o Evangelho de Cristo se expandir sobre essa terra, tá certo? Amém? Posso contar com você? Então eu conto contigo em nome de Jesus, tá certo? Aí tanto aqui no nosso canal como no podcast, nós estamos sempre abertos, tá certo? Para estar atendendo a você da melhor maneira possível e também levando também um trabalho do qual seja bênção na tua vida, amém? Glórias a Deus. Amados, eu estou com um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que está em Josué capítulo 1, tá certo? Começando no versículo 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Que palavra poderosa, né? Que coisa linda, mensagem grandiosa, de uma grandeza, Amados, é maravilhoso quando
quando a gente está disponível para Deus, que deixa o Espírito Santo ministrar na nossa vida, quando a gente se desarma, quando a gente libera-se verdadeiramente para o Senhor, a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração, ela entrelaça nas nossas mentes de uma forma tão linda e tão profunda que a gente fica maravilhado, não é verdade? Amém? Olha só, nós vimos aqui Josué. Josué, amados, ele é uma figura de um homem conquistador, um homem que foi levantado para conquistar. E o conquistador, ele tem uma postura. O conquistador, ele não é pessimista. O conquistador, ele escolhe sempre o otimismo. Por quê? Porque ele foi gerado para vencer, ele foi gerado para avançar, crescer, para ser verdadeiramente um diferencial. Amém? E a gente vê algumas particularidades na vida de Josué. A gente vê, sabe o quê? O amor que Josué tinha pelo seu Deus. É lindo demais. Amados, é um amor profundo, é um amor conforme está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Se você olhar ali o versículo 1 e 2, você vai conhecer ali a profundidade do amor que nós devemos amar a Deus, que nós devemos praticar no nosso dia a dia, tá certo? E eu queria que você, se pudesse, abra a sua Bíblia aí, vamos dar uma olhada? Vamos? Veja bem o que aqui diz 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então nós vimos aqui o que? O nosso conquistador, o nosso irmão Josué, amando ao seu Deus com todo esse amor. Amados, quando nós temos o amor de Deus fluindo na nossa vida, nós aprendemos a amar as pessoas, aprendemos o que? A valorizar esse amor, a cuidar desse amor de uma forma muito mais responsável, de uma forma de muito mais empenho, com muito mais qualidade, com muito mais dedicação. Amém? Então Josué, ele tinha isso, ele tinha esse amor pelo seu Deus, um amor profundo, um amor tremendo. A gente vê na vida desse conquistador, amados, a obediência. É muito lindo a gente ver a obediência. Olha, para ser gerado um conquistador, ele tem que ter essa virtude. Ele tem um caráter moldado pela obediência, pela submissão. A gente vê isso aqui na pessoa de Josué. Se vocês analisarem aqui, olha, Deus chamou Josué e avisou: olha, meu servo Moisés agora está morto e agora eu conto contigo. Na nossa linguagem, na nossa maneira de falar, diz isso. A gente dá a entender o texto bíblico que o Senhor falou para ele: olha, meu servo Moisés morreu, agora eu preciso de você, agora eu vou te usar, agora eu vou te conduzir, eu vou te liderar pessoalmente. Olha que privilégio, amados. E aí o Senhor diz, ele começa a dar aí, ó: Moisés, meu servo, é morto, e dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então veja bem, Moisés que conduziu esse povo no deserto, que ralou com esse povo até chegar aonde Deus queria, e Deus agora então resolveu dar o descanso para o seu filho Moisés, depois de ter ralado tanto, porque você sabe, lidar com gente não é fácil, é muito difícil. E então ali Deus vai e fala com Josué: agora eu estou contigo. Eu acho tremendo, amado, Josué, a sua obediência, a sua submissão, a liderança de Moisés. Eu lembro daquela passagem quando os espias foram ver a terra, Chegaram lá, eles olharam, viram aqueles cachos de uvas enormes, que eram 2, 3 homens para carregar, aqueles homens fortes, gigantes, poderosos, e aí eles viram a fartura. Quanta fartura, uma terra abençoada, uma terra que todo ser humano a desejaria, estava ali diante deles. Porém, quando eles retornam, que trazem a notícia para Moisés e Arão, aí então se levantam os outros 8 e aí então falam só o lado negativo da coisa. Amados, é muito difícil a gente lidar com gente pessimista, que só te joga para baixo. Você deve conhecer alguém, não é verdade? Que só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe colocar defeito em tudo, só sabe achar dificuldade para tudo, é verdade? Você deve conhecer alguém assim. Então veja bem, Moisés e Arão tiveram que enfrentar essa situação. Mas a gente vê que
o homem de visão, a mulher de visão, o servo de Deus de visão, ele pensa diferente. Ele é uma pessoa otimista. Ele enxerga onde ninguém enxerga. Ele consegue se comunicar com Deus como ninguém se comunica. Ele segue a direção do Espírito Santo de uma forma que ninguém tem igual. Ele consegue fazer coisas que até os demais desistem, se acovardam. E a gente pode ver isso lá, né, nessa cena que eu estou relatando aqui para vocês. Então, amados, aqui a gente vê o quê? Que Deus, ele tinha uma promessa para o povo de Israel. Moisés conduziu esse povo até onde Deus achou que ele deveria conduzir. Dali em diante, Deus levanta Josué. E agora Deus começa então a liderar Josué pessoalmente, não mais usando a Moisés. E Josué, ele foi ali discipulado por Moisés. Olha que privilégio. E ali Moisés, ele forjou o caráter de Josué. E Josué passou a ser um guerreiro, um homem que verdadeiramente temia o seu Deus. E aí a gente vê também que além da sua obediência, da sua submissão, Josué tinha uma outra qualidade tremenda, que era, sabe o quê? A santidade. Ele era separado, ele era diferenciado, ele se retirava para falar com o seu Deus. Eu lembro quando eles voltaram da guerra de Ai, que os guerrilheiros voltaram derrotados, aqueles poucos que foram ali para guerrear na cidade de Ai. Quando eles chegaram e trouxeram a notícia para Josué que o exército tinha sido derrotado em Ai, Josué vai ali, sai em particular, rasga suas vestes e vai diante de Deus e se humilha ali diante do Senhor para saber por que aquilo tinha acontecido. E ali, amados, a gente vê nessa cena algo assim tremendo, maravilhoso, porque a gente vê que Josué, ele se separava de tudo e de todos para buscar o seu Deus, para buscar a direção de Deus, para buscar as respostas que ele precisava no Senhor. Hoje a gente vê, amados, as pessoas, elas são muito inseguras, elas são muito desconfiadas, elas são, sabe, muito preguiçosas espiritualmente, muito num desânimo terrível, um esfriamento, uma incredulidade. Tudo isso, amados, são que são antídotos do mundo e do diabo para quê? Para fazer com que você seja um fracasso. Agora cabe a você o quê? Você se posicionar ou não. Cabe a você se deixar ser levado por essa onda ou não. Nós vimos aqui que Josué, ele se retirou e ele foi diante de Deus buscar as respostas que ele precisava. Ele não foi a qualquer um, porque tem pessoas que é assim, amado, abre a vida dela para qualquer um, sabe? Vai buscar aconselhamento de qualquer um. Às vezes houve um aconselhamento, ela já, antes de orar, antes de buscar uma confirmação do Senhor, ela já vai entrando de cabeça, aí as coisas não dão certo, as coisas dão errado, aí ela se fecha, ela fica frustrada, ela fica desanimada, ela não quer mais saber de nada. Você vê como que a cabeça de uma pessoa dessa é bagunçada pelo inimigo, né? É bagunçada, porque o inimigo bombardeia esse tipo de mente para ter um monopólio, para ficar ali afastando aquela pessoa cada vez mais do seu Deus. Por isso, queridos, que a gente vê aqui Josué nos dá um grande exemplo de obediência, de amor a Deus, de amor à sua liderança, de dedicação ao seu chamado, de entrega-se ao seu chamado, de buscar santidade para desenvolver bem a sua função diante de Deus. Queridos, é isso que cada um de nós precisamos sim colocar em prática na nossa vida. Você quer ver uma outra coisa que a gente vê na figura de Josué? Sabe o que? O caráter de Josué. Josué, ele tinha um caráter forjado pelo Espírito Santo. Queridos. E aí, olha, ele não se conformava. Ele não era conformado. Se vocês olharem, quando os espias voltaram lá daquela missão que eles foram lá ver a terra, Josué não se conformou. Ele não aceitou a palavra dos 8 espias que estavam junto com ele. Ele e Caleb falaram: não, o nosso Deus vai nos dar a vitória. O nosso Deus vai à nossa frente. O nosso Deus é Ele quem nos dá a vitória. Então, queridos, a gente vê que ele não se conformava com a situação. Ele não aceitava, ele não era passivo. Ele não ficava ali aceitando aquela negatividade. Às vezes, amado, a gente não cresce espiritualmente por isso. Que a gente chega e vai aceitando aquela paralisia, vai aceitando aquele esfriamento, e aí não se posiciona ao contrário, e aí o inimigo vai trazendo esfriamento, vai trazendo desânimo, e quando vê, a gente já está totalmente longe de Deus. E outra coisa também que a gente via no caráter dele era o quê? Ele não se envolvia com coisa desse tipo. Ele não se embaraçava com coisas desse tipo, porque ele sabia
sabia e ele tinha certeza do que o seu líder tinha lhe ensinado, do que a palavra de Deus era real na sua vida. Então ele não tinha dúvida nenhuma, por isso que ele se separava, por isso que ele não se embaraçava com as coisas desse mundo, por isso que ele não se deixava levar pela pressão do inimigo, pela opressão do inimigo. Ele estava sempre buscando a direção do seu Deus. Amém, querido? Então é isso que eu e você precisamos ter na nossa vida. Ter o exemplo, assim como nós vimos na pessoa de Josué. Deus, ele quer isso para mim, ele quer isso para você. Só depende de mim e de você, da gente viver as vitórias, as realizações, ver os nossos projetos se concretizando, se nós verdadeiramente nos colocarmos como verdadeiros homens e as mulheres como verdadeiras mulheres de Deus. Amém? Pessoas que oram, pessoas que estudam, que meditam, que se aprofundam na palavra de Deus, pessoas que jejuam, pessoas que vivem de adoração ao seu Deus, amados, que vivem sempre essas fontes alimentando o seu eu todos os dias. Amém? Glórias a Deus. Era exatamente esse recadinho que eu tinha nessa ministração para você. Que você receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Você que está aí ligadinho no podcast, você que está ligadinho no nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas, permaneçam firmes aí tem outras mensagens que vai edificar muito suas vidas. Então receba essa palavra em nome de Jesus e nos veremos na próxima mensagem. No nome de Jesus, Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?